Boa noite. Bem-vindos, bem-vinda. Hoje é dia do amigo, gente, que coisa linda. Boa noite. Bem-vindos. Gente, hoje é dia do amigo, que coisa linda, hein? Beijo, feliz dia do amigo, da amiga. E é uma sorte, né? Quando a gente já nasce predestinado a conviver com grandes amigos, né? Então, Glaucia, um beijo, meu amor. Você é minha grande amiga. Desde sempre, desde que eu me entendo por gente. E tenho certeza que um pouco antes disso. Então, feliz dia do amigo para todo mundo. Vou chamar. As pessoas vão chegando aos poucos. Olá, Zuleide, um beijo para você. Chico Seixas, um grande cantor aqui da região. Bem-vindos, gente. Vamos chegando, sentando na frente. Oi, filhota. Vamos dar um tempinho para as pessoas irem chegando, né? O assunto de hoje é muito legal. A gente vai falar sobre a natureza, mas não só sobre a natureza, né? A gente vai falar sobre essa relação com a psicologia. Então, é um assunto aparentemente distante, mas que está coladíssimo. É muito próximo e a gente vai entender por quê. Inclusive, a minha querida Gabriela de Toledo já chegou. Olá, Gerli. Deixa eu encontrar aqui Gabi. Gabi, tô te convidando. Vamos esperar. Olá, Oi, Gabi. tudo bem? Tudo bom, querida? Melhor agora, com certeza. Ai, vamos fazer os ajustes, tá me ouvindo direitinho, Tô né? ouvindo perfeitamente, mas vou Ai, melhorar. que bom. É, vamos ver quais aventuras a internet nos proporcionará hoje, né? Tomara que ela Ai, fique meu bem Deus. calma, que não Tranquilinha. oscile. Isso. Sossegada. E olha, Gabi, que bom você estar aqui hoje. E eu nem tinha me tocado que era o dia do amigo, que coisa linda, não é? Pois é, Então, legal, né? E assim, eu queria te dizer uma coisa importante, que Gabriela foi minha cliente, e desde o início da nossa parceria, né, de trabalho, eu ficava pensando assim, poxa, mas eu queria ser amiga dela. Você lembra que eu te falava isso? E aí, acho que deu tudo certo, né? O caminho deu certinho Com ali, certeza. e hoje somos amigas. Então, eu gostaria de começar agradecendo a sua você ter aceitado, né? Oi, Diana. Oi, minha irmã Mônica. Oi, todo mundo que está chegando. E gostaria que você se apresentasse, minha amiga. Claro. Então, eu acho que primeiro de tudo eu sou uma mulher mãe, né? De 38 anos, eu acho que essa coisa do tempo, ela é importante porque cada década que vai passando a gente vai sentindo a vida de uma maneira diferente, e eu acho que essa coisa da idade é algo que é importante até para a gente pensar os nossos territórios invisíveis, né? A minha formação de graduação é de Engenharia Sanitária e Ambiental, eu também sou mestra em Meio Ambiente, Águas e Saneamento, e estou aí na luta para me tornar doutora em arquitetura e urbanismo em algum momento que eu conseguir, porque assim, a maternidade, fora a vida que a gente tem que lutar para conquistar, né? Torna assim, as coisas assim muito mais
complexas. E aí eu estou nesse processo, trabalho com saneamento há mais de 10 anos, muito com planos municipais de saneamento básico participativos, e esse caldo todo da minha formação também sociocultural familiar com a minha profissão, acho que me levam nesse lugar de hoje poder estar aqui com você, uma psicóloga maravilhosa, uma mãe também, uma mulher ativa, trocando esses saberes aqui hoje. É um prazer poder conversar desse tema que para mim é tão caro, tão óbvio, mas que às vezes a gente tem poucos espaços para poder mergulhar nele e socializar. Isso, Obrigada, verdade. Eugênia, Fernanda. Imagina, eu que agradeço desde sempre. Inclusive, quando você lançou um nome, um tema, eu fiquei assim, nossa, que coisa bacana, visões, ligações invisíveis, né, entre a psicologia e o meio ambiente, assim. E aí eu fui pesquisar, claro, e percebi que não é tão invisível assim, né? Inclusive é muito visível. O que a OMS fala sobre saúde e saúde mental tem toda a relação com essa coisa do meio ambiente, da gente estar inserido adequadamente no meio ambiente, não é? Então, nos fale então sobre isso. Então, é invisível, mas por fato de ser invisível, não deixa de ser perceptível e de ser real. Acho que isso é muito importante, e como a gente tem uma cultura muito voltada para o racionalismo, para o material, para descobrir as coisas de fora para dentro, essa dimensão do invisível, que é sim detentor de verdades, de coisas reais, científicas, na nossa cultura fica desvalorizado, né? Então, para você ter uma ideia, a gente tem uma brasileirinha nordestina lá na NASA estudando matéria escura. E as últimas pesquisas que falam e ela deu uma entrevista no Fantástico, e ela explica assim para o repórter: veja só, quando a gente mexe a mão aqui, tem matéria escura se movimentando o tempo inteiro. A gente não enxerga, mas ela está aqui. Então, tem uma grande parte do universo que nos compõe que a gente não percebe por meio dos nossos 5 sentidos. E aí a gente precisa mergulhar nesses outros espaços da existência que não são concretos no sentido da gente poder pegar, nem ver, nem cheirar, nem ouvir, nem sentir o gosto, mas que ele existe, ele repercute na nossa vida. E essa dimensão do simbólico, do invisível, é fundamental para a gente poder começar a mergulhar nesse assunto, né? Pensar que tem, sim, coisas que a gente não captura pelos 5 sentidos, mas que elas nos afetam e nos movimentam o tempo inteiro. E aí, o nosso tema foi sobre ecologia mental, né? Eu puxei porque lá em 2010, quando eu estava fazendo mestrado, apesar de eu ser engenheira, como eu fui estudar planejamento, eu tive que mergulhar na parte da sociologia, da filosofia, para poder entender o planejamento além das ferramentas técnicas que ele oferecia, que é você fazer um diagnóstico, propor ações e fazer orçamento dessas ações e estabelecer metas ao longo do tempo. O planejamento, ele é mais que isso, porque ele está relacionado com a sua visão de mundo, o que é que você deseja para o futuro, quais são as coisas que você considera necessárias, o que é que você... né? Então, tem uma coisa aí do simbólico, do imaginário, que a gente forma para poder ir atuar no mundo concreto. Então, eu me deparei com Félix Guattari. Félix Guattari é um filósofo que ele escreveu sobre as 3 ecologias. E eu já tinha uma formação, porque minha mãe, ela sempre alimentou a gente com vários conteúdos que nos ajudavam a ter uma percepção do mundo um pouco mais complexa do que essa sociedade, assim, o status quo da nossa sociedade oferece, né? E aí, quando eu encontrei o Félix Guattari, para mim foi muito importante, porque eu encontrei na filosofia, em textos robustos, de um filósofo muito respeitado, essa noção de que a ecologia, ela não é formada só pela ecologia ambiental. Então ele falava da ecologia mental e da ecologia social. E ele colocava, ele coloca, né, esse livro, acho que é de 1990, no início dos anos 2000, eu tentei olhar a bibliografia rápida aqui, mas não deu tempo. E então ele fala que a gente precisa
entender que existem essas conexões entre essas diferentes dimensões e que para a gente poder fazer transformações, temos que trabalhar essas diferentes dimensões. E aí ele fala de uma nova ecosofia, né? Eu até separei aqui um pedacinho do texto dele para poder ler aqui para vocês, para a gente poder passar e pensar assim, essas múltiplas dimensões. Aí ele fala assim, depois de fazer uma abordagem mostrando a condição que nós estamos atual, os problemas que nós temos por conta do modelo de econômico que a gente adotou nos últimos 300 anos, né? Porque o nosso modelo econômico ele é baseado na Revolução Industrial e no capitalismo, e isso tudo compõe relações invisíveis que nos trazem nesse momento que estamos de emergências climáticas, né? Então ele fala bem assim, não se trata mais, como nos períodos anteriores de luta de classe ou de defesa de uma pátria do socialismo, de fazer funcionar uma ideologia de maneira unívoca. É concebível, em compensação, que a nova referência ecosófica indique linhas de recomposição da praxis humana nos mais variados domínios. Então, praxis é um conceito filosófico que é a relação entre a política e a ética. A ética é pessoal. Então, a minha ética comigo, como eu decido as coisas que vão me afetar, o que é que me conduz no mundo. Travou um pouquinho. Voltou. O fone está com pouca memória. Ele acabou de me avisar aqui que ele está com pouca memória, que pode não funcionar direito. Meu Deus, Deus nos acuda. Não é a internet, é o aparelho, tá vendo? Não é o software, é o hardware. Aí, no caso, é o físico, não é o invisível. E aí, ele fala, em todas as escalas individuais e coletivas, naquilo que concerne tanto a vida cotidiana, quanto a reinvenção da democracia, no registro do urbanismo, da criação artística, do esporte, trata-se, a cada vez, de se debruçar sobre o que poderiam ser os dispositivos de produção de subjetividade, indo no sentido de uma ressingularização individual e ou coletiva, justamente porque o individual e o coletivo, ele se conecta, aí acho que travou bem na hora que eu ia falar da política. Então a política, ela é tudo que eu faço e que repercute no coletivo. Então, tudo que a gente age e que repercute no coletivo está na nossa dimensão política. E Eva, eu estou com minha menininha aqui fazendo uns ruidinhos. Mamãe está aqui no encontro com Fernanda e precisa de silêncio. Ó, agora não, daqui a pouco, viu? E o Instagram tem uma desvantagem, ele não deixa a gente fechar o microfone, né? Vida de mãe. Então, para mim, eu tenho pensado isso tanto no saneamento, porque, por exemplo, quando a gente faz o manejo dos nossos resíduos sólidos em casa, eu separo ali, né? Posso separar ou não, posso misturar tudo, mas quando eu separo orgânicos, resíduos molhados, rejeitos, irrecicláveis e reutilizáveis, eu estou ali organizando uma coisa que está atendendo para mim pessoalmente, porque eu gosto disso, atende a minha ética pessoal, mas, por outro lado, essa ação individual minha, enquanto uma usuária de serviços de resíduos sólidos, ela vai ter uma repercussão política. Por quê? Quando o meu resíduo ele vai separado e vai segregado para os serviços de manejo e ele passa para uma coleta seletiva, ele cria uma rede de conexão política de reverberar na vida das pessoas com resultados concretos. Então, existe essa relação aí muito direta do que a gente faz individualmente, resvalando no coletivo, e todos os serviços públicos, e principalmente aí, puxando a sardinha para o meu lado, os de saneamento básico, que estão relacionados com a nossa vida domiciliar, são fundamentais para a gente pensar a nossa repercussão política, das tecnologias que a gente usa, dos modais que a gente desenvolve. Né? E por isso que eu acho que o Félix Guattari, ele é muito potente quando ele traz isso, porque ele aguça o nosso pensar para essa direção. E aí, a ecologia mental, ela não está separada da ecologia ambiental e da social. Quando ele separa e sistematiza, é muito mais para que a gente... Vocês estão escutando o barulho do bebê chorando? Então,
Só um pouquinho, não se preocupe com isso. Se É, preocupe. Estamos em casa, meu amor. é, então, a gente sistematiza para pensar, para trazer essas categorias e mostrar, olha, essa coisa que é uma dimensão ampla, que é a ecologia, ela tem dimensões que são do mundo ambiental, da ecologia ambiental, que aí a gente pode pensar nos biomas planetários, que no caso aqui do nosso território brasileiro, os nossos principais biomas são o Cerrado, que é o bioma mais antigo que nós temos, segundo o professor Altair Salles Barbosa, com toda a equipe que ele trabalha junto. É um bioma que tem 69 milhões de anos evoluindo nos territórios. Temos a Caatinga, as florestas úmidas, que aí a gente tem a Amazônia, a Mata Atlântica, tem os Pampas, e as diferentes variações que a gente vai ter de biodiversidade a depender das condições de umidade, altitude, né? Isso tudo vai formar a complexidade de vida que vai dar as características biodiversas daquele território. Então, essa ecologia ambiental, ela forma uma das dimensões ecológicas. Só que tem a ecologia social, no caso das relações sociais, e para nós, seres humanos, isso é muito importante, porque é a partir dela que nós construímos os acordos sociais, que a gente encaminha as nossas decisões políticas, a gente pode decidir para onde vão os recursos, isso tudo é por meio da política. E a ecologia mental, que é aquela questão da subjetividade, a dimensão interna, como é que aquele indivíduo está sentindo, quais são as coisas que compõem os territórios dele de verdade, onde é que ele se sustenta para pensar, para avaliar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, para que direção eu quero o mundo. Então, veja que quando a gente vai pensar, então, nessa relação do homem com a natureza, produzindo alterações no território, essas três dimensões se relacionam e vão formar a paisagem final desse território. E se a gente for fazer uma análise da nossa cultura e dessa correlação entre a ecologia mental, social e ambiental, nós podemos inferir o quê? Que temos características culturais que tornam os ambientes doentes, que tornam os ambientes sem biodiversidade, tornam os ambientes muito específicos e com poucas... Quero bolo. Vai lá embaixo, peça para a tia, que a mamãe está ocupada agora, tá bom? E dessa relação de uso da natureza, sem com que a nossa ecologia mental e social valorizasse essa ancestralidade da biodiversidade, nos trouxe nesse momento de emergência climática. E por que eu falo isso? Porque às vezes me incomoda muito quando a gente está falando de emergências climáticas. Agora mesmo Salvador está fazendo o plano de mitigação e adaptação das emergências climáticas. E a galera quer fazer o cálculo de quanto que a gente emite de gases de efeito estufa. Então fica uma fala muito assim, emite tanto de CO2 equivalente, tanto de não sei o quê. E aí fica parecendo que o problema das emergências climáticas é a emissão de gases. Só que o problema das emergências climáticas são as atividades que nós desenvolvemos, que, por exemplo, é agricultura de monocultura para as grandes fazendas, né? Sim. Que a agricultura familiar aí já tem uma outra lógica. Cidades que simplesmente perdem todas as funções ecológicas do território e constroem um urbanismo que não está relacionado com o ciclo hidrológico, que não permite conforto ambiental a partir das áreas verdes, que não tem espaços para banhos de natureza, que hoje em dia a ciência da mente, a psicologia, já tem estudos fartos falando sobre isso, como é importante para a nossa saúde mental ter esse contato com a natureza. Então, uma correlação entre a ecologia mental e social se expressando nos territórios onde o homem chega e ocupa, mostrando que nós temos uma visão de mundo e uma forma de agir que repercute em morte. Isso é muito triste, né? Isso. Se a gente for pensar na medicina que é vigente, a medicina alopática, a gente cria remédios para curar uma coisa, mas que adoecem outras. Então, quando a gente começa a fazer uma análise mais sistêmica desse mundo e essas características socioculturais éticas que a nossa sociedade reproduz, a gente consegue ver concretamente que o resultado dessa cosmovisão nossa é a morte. É extirpar a biodiversidade do planeta. Então, a gente não tem respeito algum
e amor algum aos nossos ancestrais biodiversos que há pelo menos 4 bilhões e 600 milhões de anos estão aqui no planeta, girando em torno da Terra, interagindo entre si para formar a biodiversidade planetária e essa característica climática do planeta Terra, que é um planeta de clima ameno, onde as temperaturas oscilam, onde nós temos água nos 3 estados, físico, líquido e gasoso, onde é possível ter biodiversidade e vida complexa. Vide nós, seres humanos, seres altamente complexos, que inclusive temos um cérebro com o córtex frontal aumentado, que nos dá essa grande capacidade de transformação da natureza e de produção de oralidade, de registros disso. Né? Então, e por isso que entender, e como essas coisas estão relacionadas, se a gente fica falando de melhorias ambientais, só falando de tecnologias e de processos, e não chegando lá na subjetividade, na cosmovisão, na sensação de interconexão que a gente deveria ter com a natureza, fica algo incompleto. Fica faltando chaves para poder fazer com que as interações se desenvolvam e consigam gerar, ao final, que é o que a gente pode ter assim, de uma expressão no mundo concreto dessa cosmovisão, que seria, então, territórios biodiversos, né, com respeito às diferentes maneiras, as formas de vida, com a presença do homem, sim, mas, como diz o Ernest Goethe, né, áreas de inclusão permanente do homem, não áreas de proteção permanente do homem. Porque se a gente está tendo, se o ambiente está tendo que ser protegido da gente, tem alguma coisa em nós que está agressiva a esse ambiente. Mas isso não é uma qualidade do ser humano enquanto espécie. Porque temos referências culturais e cosmovisões de seres humanos que habitam os territórios e a sua presença no território amplia a biodiversidade desse território. E aí a gente pode muito bem falar dos povos originários, que são os nossos povos indígenas, inclusive hoje são os que protegem as grandes áreas que têm biodiversidade protegida, são ocupadas pelos povos originários. Temos as comunidades quilombolas que ocupam historicamente esses territórios, as comunidades de fundo de pasto. Temos também os marisqueiros e pescadores artesanais que, ao longo de séculos, ocupam esses territórios e não deixaram esses territórios com pobreza, poluídos e sem biodiversidade. Isso. Então, é muito importante a gente pensar nisso, para ver que isso não é um dado humano. Isso é um dado humano a partir de uma cosmovisão estabelecida. E aí, quais são as repercussões dessa forma de ser no mundo na nossa subjetividade? Né? E aí, voltando para o tema da psicologia, que é o nosso objeto aqui de tangenciamento. Como é que isso vai repercutir? Como é que a gente pode entender diferentes problemas de saúde mental espalhados no planeta Terra como um sintoma coletivo de um planeta doente, ao invés de problemas específicos individuais de cada pessoa? Eu acho que a gente tem que avançar por aí. Eu vou deixar você falar um pouco, porque eu sou uma máquina de falar, minha filha. Se você não me parar, eu... Eu adoro, viu? Ô, Gabi, você falou antes em ética também, não é? Ética, política e coisas que deveriam demarcar certos pontos, né? E aí eu lembrei, ao longo da sua fala, eu lembrei sobre essa coisa do ser humano tentar proteger aquele ambiente e ele ser vítima disso também. E aí lembrei, para falar de Salvador, né? Lembrei da luta das pessoas que moram e amam a Lagoa de Abaeté e pessoas que foram assassinadas por tentar também proteger essa biodiversidade, né? Esses espaços dentro das cidades que precisariam ser, como você falou maravilhosamente, não protegidos, mas incorporados respeitosamente, não é? E aí, assim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre essa ética do espaço, de como a luta, a batalha pelo meio ambiente também é um ponto adoecedor nessas pessoas que são vítimas, né? Você falou dos índios também, que são as principais pessoas que colaboram para a manutenção de espaços virgens, não sei. E são as maiores vítimas também. Inclusive, não só vítimas de assassinatos, mas são vítimas de depressão. São os que mais
cometem ou sofrem suicídios no Brasil. É um número horrendo Nossa. e que não é dito. E não é dito. Então, assim, você pesquisando um pouco, você percebe essa urgência, mas não é dito isso. Então, eles sofrem, eles têm um adoecimento mental por causa dessa invasão e dessa violência, né, que chega cada vez mais. Eu quero começar falando assim de como é bonito essa ligação, essa intuição interna que nós seres humanos temos com os nossos ancestrais biodiversos, porque a gente vê que mesmo nascendo em um sistema que nos treina para ser desconectados dessa realidade, ainda assim a gente tem as pessoas que por seus diferentes caminhos conseguem chegar nessa conexão e aí lutam por isso, se tornam ativistas, militantes, pessoas que gritam e lutam com as ferramentas que são possíveis contra um sistema que é hegemônico, ou seja, que domina as diferentes relações de poder econômico, social, político, e lutam contra aquilo. Né? Um salve a essas pessoas, porque eu acho que isso assim, a expressão maior que somos conectados com a natureza, né? Com essa inteligência planetária, fazemos parte dela. Então, mesmo que às vezes queiram nos tirar desse lugar, tem pessoas que conseguem se reconectar com eles e fazem da sua vida essa luta. E, como eu falei no início, esse sistema é da morte, né? Não é só, e é morte de todos. É morte da biodiversidade, é morte dos seres humanos. Então, historicamente, quem veio enfrentar esse poderio instalado da morte sofreu sanções, né? A gente tem, ao longo da história, um primeiro grande nome do Brasil que foi assassinado por conta da sua luta em defesa da Amazônia, Chico Mendes, que temos muitas músicas sobre ele, mas tem muitos e muitos personagens da história, muitos que a gente nem conhece e que fazem a sua luta, mas o que a gente tem de dado concreto é que o nosso país é o país que mais mata ativistas ambientais do mundo. Né? A gente pode pensar isso de duas maneiras. Primeiro, que nós temos uma grande biodiversidade do planeta, está aqui ainda no Brasil, que a gente ainda tem muita coisa preservada, né, diferente de outros lugares do mundo, e que existe esse poderio aí enfrentando essas pessoas e apagando elas mesmas, seus corpos que são lideranças. Porque o que é uma liderança? Uma liderança é um ser humano que tem ideias e pensamentos que acometem, que tocam os outros, e ele consegue ir criando rupturas, não sei nem se a palavra certa seria ruptura, porque ruptura é uma coisa muito brusca, mas criando rasgos, caminhos na mente das outras pessoas para que elas passem a refletir de uma outra maneira. E essas pessoas incomodam muito, porque na medida em que elas vão fazendo transformação, elas vão mudando a lógica de ser, e se eu tenho toda a minha atividade, o meu lucro baseado numa lógica de ser, é claro que eu não vou querer que ela mude, porque aí eu perco o meu poder, o meu domínio sobre aquela forma de ser. Então, são exterminados e tirados do território, são invisibilizados, né, são estereotipados e colocados como pobres, né? Então, assim, eu tenho refletido muito desse conceito de pobreza, né? E falar assim, as pessoas vulneráveis e pobres. O que é ser vulnerável e pobre, né? Será que quando eu estou num território que eu tenho água abundante, sem estar contaminada de agrotóxicos, de poluentes químicos, se eu tenho uma biodiversidade que me oferta plantas, frutas, caça, porque os seres humanos comem as caças, sim, e isso feito com respeito, não é ruim. O que é ruim é o desrespeito, a escravização dos animais, né? Isso é uma coisa muito séria. Então, esse sistema todo engendrado para que a gente, para ser rico, a gente tem que estar com nossa força-trabalho comprada por alguém, a gente tem que consumir as coisas a partir do equivalente geral e estar inserido num contexto socioeconômico dentro do que é considerado bom pelos que dizem o que é bom, e aí é o grande sistema. Né? Mas será que isso realmente é ser? Você está num território ali, podendo produzir casa, tendo suas relações de sociabilidade respeitadas, vendo as suas gerações crescerem felizes. Isso não é pobreza.
né? Pobreza é muito mais você ser escravo de um sistema que, se você não tem mais dinheiro na mão equivalente a tirar, você fica refém. Acho que essa foi a grande cilada lá na Revolução Industrial, com o urbanismo, colocando a indústria e a venda da força de trabalho para as pessoas dentro da cidade como um lugar que ia melhorar a vida delas. Para mim, essa foi a grande gaiola que eles nos enfiaram, porque eles nos afastaram dos conhecimentos que são capazes de produzir a nossa subsistência num território que tem abundância e nos colocaram refém dele. Então, se eu não vender minha força de trabalho para ninguém, quer dizer que eu não tenho valor, eu não vivo? E por que as pessoas que sabem viver sem tanto dinheiro, elas são pobres? Será que elas são pobres mesmo? Então, eu acho que é importante a gente começar a ressignificar esse conceito do que é riqueza, do que é pobreza, e isso passa também por um olhar ético-político da realidade. Né? Os índios, eles nunca foram pobres, e se hoje eles precisam sair, vender artesanato, conseguir dinheiro para comprar as coisas, é porque nós degradamos os territórios deles e deixamos eles sem muitas outras opções. Então, aí eles têm que ser inseridos nesse nosso sistema, e hoje já estão inseridos. Mas, lá, quando os portugueses invadiram as Américas aqui e se enfiaram nesses territórios e foram alterando tudo, eles encontraram um povo rico, que tinha moradia, alimento, tinham cultura, sociabilidade, tinham, não tem, e encontraram a biodiversidade intacta. E esse aí é um elemento muito concreto de como a presença do ser humano nos territórios não quer dizer que é perda de biodiversidade. Ao contrário, quer dizer que pode sim aumentar a biodiversidade. Inclusive, o Ernest Gotch, ele explica para a gente, dentro da visão dele de sintropia e das funções de cada espécie no ambiente ecológico, né? Então, para ele, todo ser vivo que existe, ele nasce com o amor incondicional dentro dele, com a pulsão da cooperação, e isso tudo produz nele prazer interno. Então, tudo que ele faz no ecossistema, intimamente está ligado com uma contribuição maior coletiva. E é isso que dá biodiversidade. E o ser humano, nesse jardim do planeta Terra, filho desse útero, a nossa função ecológica seria, então, aumentar a abundância desses sistemas biodiversos, plantando o que a gente come, mexendo. Então, essa seria a função do homem. O homem seria, então, um jardineiro dos ecossistemas. Mas, por algum motivo, Nanda, nos tiraram dessa função e hoje nós não cumprimos função ecológica nos territórios e apenas degradamos eles. E isso tudo nos trouxe para um momento de emergência climática, que não é só emissão de gases de efeito estufa, é destruição de biodiversidade, é lógica produtiva que tira funções ecológicas do território, é um urbanismo que não respeita o ciclo hidrológico, que não respeita áreas verdes, que não inclui isso como premissa. Então, essa aí então seria o nosso elemento, a nossa cosmovisão, essa rede invisível que nos movimenta e faz com que o mundo concreto ele tenha essa aparência. E quem quiser pesquisar mais sobre isso, tem os grupos de pesquisa sobre ecologia política, que fala dessa relação entre a natureza e o homem, né? E aí fala assim desses territórios que nós ocupamos como cyborgs, um ser que existe a partir dessa correlação. Né? E aí eu acho que pensar em ecologia ambiental é justamente ir nesse lugar do invisível que vai dar pulsão para a gente movimentar o concreto e fazer as coisas acontecerem. Antes de devolver a palavra para você, porque eu esqueci de falar no início, eu acho que tem um dado muito importante que, inclusive, a gente tem feito encontros semanais pelo Observatório de Saneamento Básico, pelo Facebook, toda quinta-feira às 15 horas. Em um deles a gente teve um encontro com Nani Coimbra, Leidiane Coimbra, que é uma filósofa, a professora Lisa Andrade, que é uma professora de arquitetura da UNB, e a professora Thais Portela, da UFBA de Salvador, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Salvador. E Nani, ela traz para a gente uma leitura sobre a técnica a partir de Heidegger, e aí a gente consegue perceber a partir da leitura dela, porque até você ler isso, pelo menos eu como engenheira ainda não tinha tido esse insight, a técnica, primeiro ela define técnica. Técnica é tudo aquilo que faz vir a ser o que não viria a ser naturalmente. Então, qualquer ação de um ser vivo, não é lindo? Lindo! Que altere e faça surgir nesse planeta algo que não vem a partir das relações ecológicas da biodiversidade planetária, está aplicando uma técnica. Então, o João de Barro, quando constrói sua casa, ele está aplicando uma técnica.
O castor, quando constrói a represa no rio, para melhorar a sua presença no rio, ele está aplicando uma técnica. A casa de abelha, a abelha, quando constrói a sua colmeia, ela está aplicando uma técnica. Então, a técnica, ela é algo da inteligência da vida. E aí, nós aplicamos a nossa técnica, né? E aí, eles demarcam que técnica é essa. Essa técnica da morte, essa técnica que faz sumir a biodiversidade, que bane o diferente. Aí ela fala que é a técnica moderna, porque tem a ver, então, com essa cosmovisão que surge ali a partir do modernismo, que os decoloniais associam à chegada das grandes navegações nas Américas, que é quando eles começam a tirar as riquezas naturais das Américas, levar para a Europa, e com isso eles conseguem financiar a revolução industrial urbana que eles vivenciam lá, e que se inicia lá desde 1400 na Europa. Né? Então você vê que é uma coisa imbrincada, assim, que é tão cheia de meandros, e para a gente pensar nisso, realmente tem que abrir a cabeça para poder mergulhar e viajar. Se você quiser ficar olhando as coisinhas dentro das caixinhas, que foram como eles nos aprisionaram, a gente não consegue ir muito longe. Porque as caixinhas só são importantes porque elas se conectam. Então, a realidade, ela é a expressão das conexões, e não as caixinhas. E eu acho que isso é um movimento que a gente precisa avançar. E a pergunta final que fica é, bom, se a técnica, ela é algo da vida, por que aplicamos essa técnica? Que técnica queremos aplicar? Então, eu, como engenheira sanitarista ambiental, trabalhando com saneamento e com planejamento, tenho me debruçado muito sobre essa pergunta. Que técnica é essa que o saneamento pode implementar para produzir abundância e biodiversidade nos territórios, ao invés de produzir escassez, produzir doenças, produzir destruição das funções ecológicas? E a gente pode perguntar isso para qualquer profissão, porque toda profissão vai ter a sua técnica. E nós, como cidadãos usuários, também nos apropriamos e consumimos técnicas e tecnologias. Então, o que é que isso que eu consumo e que eu fortaleço a partir da minha expressão individual está colaborando para que um ou outro tipo de técnica se estabeleça no território? São perguntas importantes e que têm a ver com nossos mundos internos e invisíveis, mas que repercutem nos mundos concretos. Com certeza. Gabi, olha, tem um monte de gente falando aqui no chat. Vamos dar uma olhadinha. Tem um monte de beijo para você também. Olha só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rápida. Negreiros, Nayara, falou assim: infelizmente o nosso sistema capitalista relaciona a riqueza ao bem material. Né? Que foi justamente o que você falou. Nina Silva, ela falou assim, ela perguntou, né, na verdade. Ela disse, pode acontecer de uma pessoa herdar um sofrimento de ancestrais? Olha, Nina, se você tá perguntando sobre psicologia, sobre psicoterapia, sobre relações emocionais, tem correntes dentro da psicologia que relacionam isso, sim. Não é a minha área, não é a minha abordagem. A minha abordagem não relaciona essa troca de emoções que vem no DNA, como tem algumas linhas. Não é a minha linha. Mas, você quer falar sobre isso, Gabi? Eu quero, eu acho. Pronto. Porque dentro da psicologia tem correntes, sim, que trabalham com isso. Dentro da psicoterapia, né, no caso, não é a minha abordagem. Mas fale, você está livre para falar. É isso, né? Tudo que existe está dentro desse contexto, desse contorno dessa cosmovisão. Então, até esses avanços que a gente está tentando dar para poder falar dessas coisas que são muito mais abordadas, por exemplo, no campo da espiritualidade, de outros lugares de produção de verdade, dentro das escolas acadêmicas, ainda tem que quebrar muitas barreiras para poder chegar de uma maneira, assim, objetiva. Olhe, é isso mesmo, a espiritualidade, ela compõe o universo, ela faz parte da dimensão da vida, então precisamos olhar ela com muita seriedade, com muita tranquilidade, sem colocar num lugar jocoso. E eu acho que a permacultura, ela nos dá espaço para isso, mas, assim, com certeza, existe, sim, uma
Um sofrimento herdado. Uma herança, um sofrimento herdado da nossa ancestralidade, não tenha dúvida. Como existe também coisas boas que nós herdamos da nossa ancestralidade. E por que a gente pode pensar nisso de uma maneira muito tranquila? Porque se a gente pensar que existe isso na nossa relação parental mais próxima, que é com os nossos pais, né, que a gente reproduz sim tudo de bom e de ruim que tem nos nossos pais. E acho que o desafio de cada um, quando a gente vem de uma família, é respeitar e valorizar o que essa família tem de bom e conseguir melhorar e não reproduzir o que essa família tem de dor. Então, se isso vem de uma relação de ancestral dos nossos parentes diretos, por que não pensar que isso tem uma linha do tempo muito maior? Até porque, para a gente estar aqui hoje, tudo que aconteceu antes foi fundamental, senão seria outra história, outro resultado. E é claro que isso vem. E se a gente for pensar, e pensando isso de maneira individual do homem, mas se for falar em questões de ecossistema, biosfera e repercussões dentro da nossa casa comum, aí não tem dúvida. Né? Tanto que hoje nós estamos herdando esse sofrimento, que são as emergências climáticas. Acabamos de ter um ciclone bomba, acho que foi isso, lá em Santa Catarina, que nunca tinha acontecido. Santa Catarina teve o seu primeiro tornado, acho que é tornado, 2005, Catarina, que também nunca tinha tido. E isso tudo é resultado da ação do homem na alteração dessa delicada rede de conexão que formou o clima planetário numa velocidade de 300 anos. Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é o ciclo natural de oscilação do clima da Terra. Outra coisa é a alteração do clima da Terra a partir da ação de uma espécie numa velocidade que nunca tinha sido experimentada até então, dentro dos territórios planetários. Então, eu acho que com certeza. E a gente tem que trabalhar muito isso. Engraçado que me lembrou uma coisa também. Nina, me lembrou uma coisa. Nina que fez a pergunta, não é? Na psicologia social, tem pessoas que trabalham com atingidos de barragem, né? Que são pessoas que são retiradas do seu território ancestral, né? Que estão ali há 100 anos ou mais. Estão ali há muito tempo e que são retirados assim, por um projeto. E o sofrimento que essas pessoas convivem é terrível. A minha professora querida, minha ex-professora Fernanda Vidal, ela fez um trabalho sobre isso, essas pessoas que foram atingidas por barragem. E tinha gente que morriam de paixão. E o que era paixão para eles? Era o banzo, né? Sabe? A pessoa ficava tão triste por ter sido tirado do território que morreu. Em linhas Chama-se luto ecológico. Olha, pois é, Luto ecológico. imagine, essa pessoa, ela deprimiu e morreu, né? Então, assim, como dizer que você perde um tio mais velho, um avô, uma mãe? Como é que eu vou dizer que esse sofrimento dessa pessoa não me atingiu? Como é que eu vou dizer que não passou por uma geração? Passou, né? A lembrança da morte dessa pessoa relacionada à mudança do território vai estar sempre na história da família. Vai, então, sim, sim, marca muito. Isso, então, nesse ponto, sim, é um sofrimento que passa de geração. Outras pessoas continuaram falando sobre a relação da pobreza, né? Kleber falou sobre que a pobreza tem diversas faces, e uma delas é o bom recurso financeiro, porém o mais importante é o recurso natural. Esse recurso natural foi retirado em parte dos índios, é verdade, né? Inclusive o território do índio é o índio. Né? Assim, se você tira um território, você está tirando a história dele, está tirando tudo que tudo que faz sentido para o modo de vida dele, né? Porque isso tudo a gente está falando de modos de vida. Exatamente. E aí, sem eles, sem aquelas características, aquelas condições, vai ser outra coisa. Não vai ser mais a mesma coisa. Eu acho que a gente já está com pouco tempo de encontro. Falta o quê? 12 minutos? Mais ou menos, é isso. E a gente encerra em 1 hora ou você volta de novo? Geralmente encerra em 1 hora. Encerra em 1 hora. Então vamos pulando para algumas questões importantes. Que eu gostaria muito de trazer aqui, que eu acho que é um avanço e que a gente precisa falar. Inclusive, eu já comentei com você, que é sobre a saúde planetária, né?
Eu acabei de fazer um curso EAD sobre saúde planetária, já estou com meu certificado. Eu amei isso. Então tem alguns módulos. Um dos módulos é sobre justamente saúde mental relacional, né? Então eles fazem um trabalho lindo, é um movimento puxado pelos médicos de família e comunidade, e eles sistematizaram esse curso. É um primeiro grande curso feito no mundo. Então, assim, nós brasileiros, para variar, estamos puxando isso, né, esse movimento, com textos acadêmicos, com referência, com glossário, didaticamente muito fácil de serem absorvidos pelas diferentes profissões. Eu recomendo para todo mundo, porque mesmo que você não vá usar ali na medicina, mas você vai usar em qualquer área de atuação que você for vivenciar. Por quê? Porque todos somos moradores do planeta Terra, então, de alguma maneira, todos nós temos que contribuir ou somos afetados por isso, né? Então, nesse módulo, ele traz os tipos de luto pela perda da biodiversidade, né? Traz, assim, os problemas de saúde mental que são causados com essa relação entre ambiente e aí ambiente planetário, né? Por conta das emergências climáticas, porque daí o esforço, e é o esforço, por que o esforço é feito a partir das emergências climáticas? Porque elas nos atravessam a todos, né? É um fenômeno global que nos obriga a olhar e a pensar a realidade numa perspectiva complexa, porque você tem que pensar a dimensão climática do planeta, e essa dimensão climática do planeta, ela é formada a partir da interação de tudo que existe no planeta. Então, cada um lá do seu lugarzinho, com suas questões, ou é acometido ou contribui de alguma maneira para essa cura ou para essa doença, né? Então, aqui eles trazem um textinho que fala bem assim: de acordo com a abordagem sistêmica, no contexto da saúde planetária, a saúde humana passa a ser entendida como uma propriedade emergente da complexidade socioecológica em que vivemos. Então, é a complexidade socioecológica que vai nos formar, vai formar a nossa saúde. Por isso que não basta só você tomar um remédio. E por isso que a gente sabe que às vezes a pessoa toma um remédio e não fica bem, precisa do quê? De uma dose de alegria. Precisa encontrar alguém, ou então precisa dos palhaços que vão lá fazer brincadeira com as crianças, ou os animais que são usados para quê isso, gente? Isso. Porque é complexo, não é só uma substância que você coloca no seu corpo, tem outras coisas que precisam ser acionadas, né? Assim, podemos entender que a saúde mental está sendo afetada em escala global e planetária por processos de determinação socioculturais e ecossistêmicos. Dessa forma, mudanças individuais são necessárias, mas também é necessário mudar o modelo de produção, consumo e econômico. Diversas organizações de profissionais da saúde têm se posicionado em relação à emergência climática global e à saúde planetária. Então, hoje, a gente tem a ajuda desse poder médico, dessa fala, né, que a medicina ela tem um poder muito grande porque ela ajuda a curar as pessoas e todo mundo quer viver, né? Então, a gente está tendo esse respaldo deles para poder tornar as nossas reflexões e os nossos debates menos jocosos, né? Porque tem pessoas que gostam de descaracterizar, fala que é hippie, fala que é Haribo, fala que é isso, que é aquilo. E esse assunto está se tornando cada vez mais sério, e é aquele tipo de coisa. Eu lembro muito da música de Caetano Índio, e para mim é muito significativo que para mim ele recebeu assim, uma mensagem do universo, como algumas outras coisas que ele já compôs, porque a música se chama Índio, e para a gente aqui nesses territórios faz todo sentido, porque os nossos índios que carregam essa cosmovisão que a gente tem que resgatar, que a gente tem que se conectar. Eu até estava falando com uns amigos que acho que não tinha que ter mais demarcação de terra indígena. Não que eu não esteja dizendo que eu acho que não tem que ter a demarcação. Tem que ter. Essa política pública é importante, porque o mundo que nós estamos precisa dela. Mas o ideal seria que se expandisse os territórios indígenas. A gente deveria aprender com eles como ocupar os territórios sem matar a biodiversidade. E isso eles sabem muito bem. Eles respeitam a ancestralidade das montanhas, das florestas, dos rios. Eles sabem que eles dependem daquilo tudo e que eles são os seus ancestrais antes dos seres humanos, né? E acho que isso, a gente já tem muitos elementos concretos assim, para a gente seguir. Só precisa acalmar e entender que isso é fundamental se a gente quiser que as nossas futuras gerações não recebam essa herança dolorida de um planeta com um clima muito agressivo, que vai tornar tudo muito mais difícil.
como a gente já tem visto, né? Claro. Eu quero só... Diga. E como essas mudanças, né, Gabi, essas mudanças climáticas, elas afetam os territórios que levam a questões seríssimas e que expulsam as pessoas dos territórios e acabam um desequilíbrio também humano, de Causa problema de sofrimento. saúde mental. Isso já Isso, está, assim, definido, né? Então, isso é um problema de saúde pública, é um problema de saúde mental. Como a saúde é um bem-estar físico, mental, social, espiritual, se tem uma dessas dimensões que não está bem, a pessoa está doente, né? E se a pessoa está doente por conta do contexto social, socioambiental que ela vive, isso quer dizer que está doente algo maior que ela, né? E aí é o planeta. Então, por exemplo, os modelos e perspectivas utilizados para lidar com a saúde mental. Tem o modelo biomédico, que é o mais antigo, o psicossocial e a saúde planetária, ela usa o modelo ecossocial, que é no qual o processo de saúde e doença mental resulta da interação ecossistêmica do substrato biológico, cérebros e genes, com fatores determinantes relacionais e socioambientais. As pessoas começam a ter uma visão mais ampla da realidade que as afeta, considerando também os ambientes familiares, físicos e sociais. Fala-se de ambientes tóxicos, narrativas tóxicas de certas organizações, efeitos de urbanização sobre a mente humana. Reconhece a conexão com a natureza como fundamento da salutogênese. A salutogênese é essa composição de elementos que fazem com que a gente tenha a saúde mental, né? E aí, para fechar, porque o tempo já está bem apertadinho, eu acho que é importante a gente trazer, porque a gente, com certeza, o nosso público maior são psicólogos e psicoterapeutas, espero que alguns psiquiatras também, né? Embora que poder... não, é bem variado mesmo, assim, são bem pessoas... variado, né? É, bem legal. Minha mãe entrou. Beijo, então, mãe. Oi! Então, eles falam do luto, e fala que o luto é uma resposta natural à perda que nós experimentamos ao longo de nossas vidas, né? E dessa forma, ele é a resposta fisiológica e emocional interna que acompanha o período de transição cognitiva, emocional e interpessoal, à medida que as pessoas aprendem a viver num novo contexto de perda. Porque cada perda, ela reorganiza, né, a sua realidade. E aí eles trazem o luto ecológico, né, que é esse luto que traz, onde se observa a desesperança, sentimentos intensos de tristeza, frente às perdas relacionadas à perda de espécies, de ecossistemas de ambiente, que foi o que você trouxe, né? Aí tem o luto relacionado a perdas físicas, que aí está associado com desaparecimento, alteração física, degradação e morte de espécies, paisagens e causadas pelas mudanças climáticas. Então, aí por isso que o tempo inteiro a gente vai para as emergências climáticas, porque é um problema ambiental global que está nos atravessando a todos e que ele torna mais evidente os problemas, né? Essa pandemia mesmo está trazendo isso para a gente. Ela ela trouxe à tona todos os problemas socioambientais, políticos e econômicos que nós temos. Inclusive o saneamento, como a gente está tendo muito mais casos em locais que você tem um saneamento básico, principalmente a oferta de água tratada de coleta de esgoto precarizado. Então, essa característica do território, ela é fundamental para a gente poder lidar com momentos de crise que vão ser cada vez mais acirrados por conta de tudo que fizemos aí. Então, nós já somos herdeiros desses problemas todos que as nossas gerações anteriores proporcionaram. Né? Aí ela fala também do luto relacionado à perda cultural, que aí tem os refugiados ambientais ou climáticos, que também sofrem, né, várias questões por conta dessa perda, que de alguma maneira ele é colocado a vivenciar quando é alterado o seu ambiente, né? Isso, e conflitos seríssimos, não é? Muitos, né? Conflitos de culturais, conflitos físicos, porque aí você já não tem muito bem onde morar, onde ficar, a gente sabe que a gente é bicho, o bicho precisa de território, né? E aí eu queria fechar, Nanda, que o nosso tempo já está bem no fim, falando também de coisas boas, né? Então, assim, nesse contexto todo que nós estamos,
precisamos valorizar as coisas que nos permitem ir para essa cura, né? Porque nós queremos o quê? Nós queremos um planeta saudável, queremos saúde planetária, queremos ambientes biodiversos, queremos respeito à ancestralidade da natureza, respeito às cosmovisões que valorizam essa ancestralidade e respeito a essa cultura que a gente criou, a toda essa tecnologia, mas que ela se reinvente a partir de todo esse saber que já existia, inclusive antes dela acontecer, né? Isso é muito importante. Então, tem alguns princípios, por exemplo, o Buen Vivir, que é um movimento puxado pelos povos indígenas andinos, que fala de como seria essa característica de uma vida boa, né? Então, ele tem vários princípios, tem o princípio dos acordos, da convivência, da coletividade, do equilíbrio, da reciprocidade, da aprendizagem, da ação, da harmonia. Isso tudo vai formar essas condições invisíveis desses territórios onde o homem ocupa, que vão dar para ele essa saúde planetária de uma maneira mais adequada. Inclusive, eu conversando com algumas amigas, a gente estava refletindo sobre, primeiro, a propriedade privada e essa sensação de que eu só tenho uma coisa quando ela é minha, que tem a ver com a propriedade privada, né? Bom, se eu tenho uma coisa e usufruo dela, ela é minha. Isso não quer dizer que eu tenha que ter posse pessoal e privada dela. Então, a gente também tem que ir quebrando isso. Povos que vivem em territórios que são de propriedade coletiva, eles têm uma relação de comunidade muito mais próspera. Tem questões assim, de generosidade e de harmonia social que são muito mais promovedoras da saúde mental e da saúde planetária do que quando a gente fica fechado em propriedade privada. Eu quero comprar meu carro, eu quero comprar um carro. Poxa, mas você tem um namorado que pega você, leva você para passear, faz isso e aquilo. Será então que você não tem o carro? Uhum. Então vamos pensar então assim, que as coisas que a gente usufrui também são nossas. Isso quer dizer então que o mar é nosso, isso quer dizer que as florestas são nossas, que tudo de bom que existe é nosso. E é nosso porque é nosso coletivamente. E aí a gente tem que melhorar essas noções, né? Uhum. E aí acho que o Buen Vivir é muito importante. E também temos aí a permacultura, Sim. que é essa forma de sistematização dos conhecimentos e saberes que existem no planeta, que ajuda a gente a pensar a ética do cuidado, né? Então, cuidar de si, cuidar dos outros, cuidar do planeta, compartilhar o excedente. Uhum. E aí, para tudo que você vai fazer das suas áreas, você vai aplicar esses princípios, essa ética. E isso tudo é importante para a gente ir criando esses caminhos para a cura. E para que no futuro a gente possa dar respostas para esses jovens hoje que, puxados, liderados pela Greta Thunberg, estão perguntando: sim, mas vocês querem que eu estude, querem que eu lute, querem que eu faça as coisas, mas e aí, eu vou fazer isso tudo para quê? O que é que está me esperando? Eu vou usar isso para quê? Exatamente. Então, acho que essa é uma pergunta muito séria, porque a gente quer continuar existindo, né? Acho que essa perseverança, essa vontade de continuar, como diz Spinoza, tudo que existe persevera em ser, né? Outro grande filósofo. Que lindo. Olha, tá acabando o nosso tempo. Quero agradecer e manda beijo. Terminou. Manda beijo. Certo. Então já estamos despedida, né? Então, aí por último, eu quero falar da alegrimia, que é um termo que foi criado em 1996 por grupos de mulheres camponesas no norte da Argentina, como um exercício de perceber que a saúde não pode ser medida apenas pelos parâmetros glicêmicos e de colesterolamia, entendeu? Então, assim, qual é a sua porcentagem de alegria? O que você está fazendo? O mundo que te rodeia? O que você alimenta com sua prática? Está te deixando triste? Está te deixando doente? Ou está te dando alegria? E alegria, e por isso que para mim essa entropia e os termos que o Ernest sistematiza, que ele não cria, porque isso a gente já tem lá dos povos originários, e o nosso instinto é amor incondicional, cooperação e prazer interno. A cooperação ela está antes da competição enquanto um fenômeno ecológico. Só que por motivos óbvios, né, a competição foi passando e a gente tem hoje uma economia da competição, mas a gente vai evoluir para uma economia da cooperação. Isso. E a gente, cada um de nós, quando você encontrar alguém que não esteja valorizando a sua alegria, que não esteja valorizando processos coletivos de melhora coletiva, de saúde planetária, não fique com raiva dela. Simplesmente foque em quem está. Foque em quem está.
20 Procure essas segundos. pessoas que vão ressoar a sua energia. Isso. Como, por exemplo, eu e Fernanda nos ressoamos e nos alimentamos, né, Nanda? E hoje Sim. podemos estar aqui juntas para falar desse Pois tema. é. Brigadão. Obrigada, Beijão. Beijo, parabéns pelo gente, seu todo mundo. trabalho. Thaís, Celi, Até todo logo, mundo, obrigada para quem Adriana, todo mundo, entrou. Alemão, todo mundo aí.